sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, amigos. Gratidão, mais uma vez, por estarmos novamente com vocês, com os nossos queridos amigos, trabalhadores da Casa Espírita, o Sandro, o Emerson, a Bruna, para mais uma noite de estudos, onde a nossa roda de conversa ainda gira sobre a obra O Livro dos Espíritos. Então, já para que os irmãos possam deixar o seu boa noite, eu convido o Emerson. Boa noite, Ju, boa noite, Sandro, boa noite, Bruna, boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos àqueles que chegam pela primeira vez, e é muito bom estarmos juntos aqui com aqueles que já nos acompanham.
sempre uma oportunidade de estudar, é uma oportunidade valiosa na nossa vida, e esta é uma oportunidade de estudar, uma oportunidade de conversarmos aqui sobre esse conteúdo que tanto tem nos ajudado e que tanto nós gostamos de dividir com os nossos amigos, com as pessoas, enfim, que têm interesse pelo assunto. Espero que a roda de conversa seja muito agradável e proveitosa para aqueles que nos acompanham. Sandro. Boa noite, meus queridos colegas que fazem parte desse trabalho, mais uma vez. Boa noite àqueles que nos ouvem, que nos permitem, né, que nós possamos fazer parte da vida dessas pessoas, entrando nas suas casas. E agora estudando essa obra, né, do Livro dos Espíritos, que foi onde tudo começou, né, aonde a grande parte das pessoas busca as primeiras informações, né, e que, muito lembrado pelo Emerson no estudo de domingo, é pelo estudo do Livro dos Espíritos que se vê qual a tendência que cada um toma nas suas preferências de estudo depois, né? Porque aqui essas perguntas trazem tanto esclarecimento, né? E são 1019 perguntas que nós vamos discorrer nesse tempo todo, né? E esse capítulo de hoje nós estamos iniciando na pergunta 17, então significa que nós estaremos juntos por mais um bom longo tempo. Então, que possa ser um trabalho produtivo e que traga alegria para todos nós, né? Que tenhamos um bom trabalho, então. Obrigado, meus queridos. Então, que possamos estar envolvidos no amor, na paz de Jesus, para que esse nosso trabalho possa, então, ser proveitoso. Então, como o Sandro já nos trouxe, que hoje nós iniciaremos na questão 17, e é o capítulo 2, que fala sobre os elementos gerais do universo. E nesse capítulo, que a gente não vai trazer todas as questões aqui, então fica o convite para que os irmãos possam estar buscando na obra todas as questões na ordem. Então, nos elementos gerais do universo vai estar contido nesse capítulo o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. E já no primeiro item, conhecimento do princípio das coisas. Kardec questiona aos benfeitores, na pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os benfeitores respondem, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E continua na 18. O homem, então, penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os espíritos respondem, o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas, para compreender certas coisas, precisa faculdades que ainda não possui. Falávamos no estudo de domingo que não são só palavras que faltam no nosso vocabulário, mas sim faculdades, sentidos que ainda precisamos construir, depurar em nós para conseguirmos levantar esse véu sobre algumas questões que ainda não nos são permitidas compreensão. E já seguindo Emerson, a questão 19, não pode então o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ju, tu me ouve? Não, assim, eu queria já fazer um comentário nessas primeiras palavras que tu falaste, né? Baseado naquilo que nós conversamos no domingo no estudo, que quando pergunta se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, e a resposta diz ali que não neste mundo. Essa informação foi levantada até no domingo lá pelo Emerson, né? Ele está aí, vai poder confirmar ou não, né, Emerson? Mas aqui deixa claro que um dia, deixa em aberto que poderá ser descoberto,
né? E na sequência das perguntas diz por que que nós não podemos ainda neste mundo. Então, acho que uma informação legal que fica dessa primeira questão é que no estágio evolutivo que nós estamos, nesse mundo, diga-se, a Terra, né, onde nós estamos, não nos será dado a condição de conhecer o princípio das coisas. E isso é uma informação que todo mundo tem, né? Quando é que começou? De onde nós viemos? Por que estamos aqui, para nós vamos? O Espiritismo nos diz de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Agora, como começamos, ainda não temos a capacidade de saber por falta de todos esses sentidos que nos faltam. Mas fica bem claro nessa questão, nessa primeira questão 17, que é neste mundo. Assim como nós somos perfectíveis, como Jesus deixou aqui a mensagem, nós também seremos entendedores do princípio das coisas. Mas, por hora, não, né? A nossa necessidade de esclarecer tudo na velocidade que nós achamos a ideal, né, nos deixa ansiosos algumas vezes para ter algumas respostas. E os espíritos, eles fazem exatamente isso, né, Sandro? Eles estabelecem um momento para cada coisa e dizem que sim, mas não agora. E esse mundo, quando o Sandro fala, né, não esse mundo que nós vivemos agora, mas nós já vamos entender muito mais do que entendemos agora, quando este mundo aqui ainda, né, neste orbe, se transformar num mundo de regeneração. Nessa transição, nós já vamos compreender melhor. E à medida que nós vamos ampliando essas faculdades que nos faltam, como a Ju trouxe, que são hoje aquelas faculdades que nós achamos que são capazes de nos revelar tudo, os nossos sentidos, a visão, a audição, aquilo que nós percebemos no espaço, nós acreditamos que isso basta para que nós possamos conhecer tudo. E, na verdade, esta condição de encarnado com estas simples e limitadas funções, porque assim é o espírito, ele está bloqueado dentro do corpo físico, não consegue perceber. Então, peraí, espíritos encarnados, compreendam que vocês estão momentaneamente presos nesse corpo físico, e à medida que vocês evoluírem moralmente e estiverem menos presos nesta matéria, outros sentidos farão com que vocês possam perceber mais sobre o princípio das coisas. Porque vamos combinar também que aqui a pergunta, ela diz o princípio das coisas e coloca todas as coisas. Porque é coisa no plural. Então vamos pensar assim, é coisa pra caramba para mim conhecer o princípio de tudo, né? A Ju já vai entrar agora aí na questão 19, que trata das investigações científicas, né, Ju? E que muitas vezes é a nossa experimentação científica nos deixa orgulhoso, achando que tudo podemos explicar pela ciência, né? E aí nós vamos compreendendo que não é bem assim nesta ordem que nós imaginamos que seja aquela que nós conhecemos, pelo menos, né? Já no livro O Consolador, que foi em 1940 que ele foi escrito, que ele foi recebido, né, mediunicamente pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, a primeira questão desse livro diz, né, Chico pergunta: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? E Emmanuel responde: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando ele é oriundo da consciência esclarecida, mas que quando essa busca pela ciência já se torna para o lado da destruição, ela não é isso que busca auxiliar, né? Então, ele coloca que é a ciência, vai chegar um ponto que a ciência vai precisar do espiritismo, porque junto com todos esses conhecimentos, o espiritismo é que vai trazer a iluminação dos sentimentos, vai trazer essa finalidade divina, que é o espiritismo, que é a iluminação dos sentimentos, que vai nos fazer crescer moralmente e intelectualmente, como dizia o Emerson. Daí aí na questão 19, não sei se tu vai discorrer ainda sobre ela ou a gente já pode entrar nela. Pode entrar, Sandro. Não, na questão 19, Kardec fala sobre isso, sobre o homem utilizando a ciência, né?
descobrindo segredos, mas que já estão pré-determinados por Deus para que sejam descobertos. Lembra que nós falávamos no estudo de que é como se estivesse tudo dentro de uma caixinha, né, delimitada já, e que ela é uma caixinha que estivesse escura, e aos poucos nós vamos acendendo as luzes dentro dessa caixinha e achando os elementos que estão ali, mas não está nada fora dessa caixinha, ou seja, no círculo pré-determinado por Deus para que possa ser. E aí o homem, quando acende parte dessas luzes, normalmente assim vai e desce, e aí por orgulho começa a perceber o quanto é grandioso, percebe o quanto é grandiosa a ação de Deus, mas por orgulho ele mesmo se ilude, porque daí começa a ver que coisas que até ontem eram verdades, descobertas pelo homem, hoje deixam de ser. Né? E coisas que eram mentiras até tempos atrás passam a ser verdades pela evolução da percepção que nós temos, pela evolução do que nos é dado conhecer por Deus, pela ação do homem, tudo bem, pelo desenvolvimento da ciência, mas isso mostra, se olhar com humildade, que as rédeas estão na mão de Deus e que nós somos apenas instrumentos. Né? E qual é o exemplo disso tudo? Nós brincávamos lá no domingo também, né? Que para alguns ovo é saudável, para outros ovo não é saudável. Né? Foi uma brincadeira que nós fizemos, acho que foi a Bruna que levantou até essa brincadeira do ovo. Então isso é uma forma didática, quase brincalhona, né? de apontar o assunto, mas é isso mesmo. Convicções que nós tínhamos, sejam para o lado positivo ou negativo, se transformam com a evolução dessa investigação. E isso mostra o quanto nós somos simplesmente coautores mesmo, né? Somos instrumentos e não formadores, porque tudo já está dentro da caixinha. Nós vivemos uma época, né, na humanidade em que a ciência teve quase como um principal objetivo, ou alguns, em nome disso, como principal objetivo, destruir Deus. Usar do conhecimento científico para tentar provar as coisas, para mostrar que o Deus de alguns não podia explicar aquilo que a ciência podia. E os Espíritos deixam muito claro, e é por óbvio para todos que têm esse sentimento nato do Criador, que a ciência é um presente divino. Então, como é que eu vou ter a ciência, que é um presente divino, para uma ferramenta que Deus nos deu para seres com limitações de sentido, né? Então, é adaptada à nossa capacidade cognitiva, pelo menos no momento, não vai explorar tudo, e ela vai fazendo essa descoberta que o Sandro disse. Ela descobre um negócio e daqui uns dias descobre outro que invalidou aquele primeiro que era tido como uma verdade absoluta. O conhecimento disso, o entendimento de que esta ferramenta foi disponibilizada por Deus para nos auxiliar, ele é o que valida a ciência e nos faz acreditar e trabalhar incansavelmente para desenvolver mais os recursos. Então, para aquele que vê a obra de Deus na ciência, não tem nenhum conflito no trabalho científico, pelo contrário. Ele tem a expectativa de que vai melhorar, ele sabe que não encerra nada, porque a descoberta é constante, e que estamos longe de conhecer o princípio de tudo. E tanto é a ideia que os Espíritos querem nos passar disso, que na sequência, aí, já entrando na questão 20, que vai falar sobre a possibilidade, não é, Ju, de que o conhecimento nos chegue não só pela ciência, não é isso? Sim, mano, na questão 20, já, né, Kardec pergunta se fora das investigações científicas pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos. E os espíritos vão responder que sim, se o julgar útil. Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência ainda não consegue explicar. E é por meio dessas comunicações que o homem adquire, dentro de todos esses limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino, né, do seu futuro. Então, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos nesse planeta, na Terra.
nós poderíamos aí nos perguntar como, né? E a doutrina espírita é mãe mestra em nos mostrar essas ferramentas, porque a mediunidade, as obras que nos chegam complementares às obras básicas, ou as obras básicas mesmo, são informações, é um conteúdo que Deus nos disponibilizou, que para muitas das obras básicas a ciência foi comprovar muito depois, a experimentação científica. E aqui também nós podemos dizer que é através da ciência, ou mais ou menos, quando, Sandro, tu dizia no grupo de estudo também, aqueles que reencarnam para trazer o conhecimento e a evolução. Porque aí o orgulho, algumas vezes, talvez para espíritos nobres que tenham feito tanto pela ciência, não seja tão característico, mas alguns, às vezes, que têm um papel nem tão protagonista, mas coadjuvante e auxiliam nesse processo, creem-se donos de uma inteligência e de uma condição sobrenatural, e não lembram de que são ferramentas divinas, e aí pensa que aquilo tudo é seu, saiu de dentro de si de forma mágica, e Deus envia os espíritos muitas vezes para reencarnar e nos trazer o avanço através da ciência, porque algo novo precisa acontecer, algo precisa se desenrolar. Então, é claro que aqui já não é tão relativo à questão, porque a questão fala não ser por meios científicos, né? Mas tem muito, vamos colocar entre aspas aí, muito louco, que trouxe muita solução para nós e que tinha esse papel revelador. Assim como nós recebemos informações e a história, os mitos, as histórias que remetem a tempos mais remotos sempre falam de seres que trouxeram informações privilegiadas, de consultar entidades ou situações que auxiliaram para tomar as melhores decisões. Então, sim, se nós não estamos avançando na medida que seja necessária e Deus achar conveniente, como disseram os espíritos, ele vai fazer com que essas informações, esse conhecimento nos chegue. Nós não precisamos ansiedade para isso. As ferramentas divinas, elas são as mais diversas e não são única e exclusivamente a ciência organizada dos homens, né? Uma informação importante para nós dizer, que foi falado no domingo também, é que quando se compara o plano material aqui, encarnado com desencarnado, as pessoas perguntam se lá é igual aqui, né? E aí eu lembro que nós discutimos que não, aqui é igual a lá. Então a matriz perfeita. A matriz é lá no plano espiritual. Nós somos a cópia imperfeita. Então toda aquela informação que vai se gerando aqui são informações que no plano espiritual já estão, até pelo nível evolutivo, né? Vem de um nível mais evoluído para um menos evoluído. Essa é a corrente, né, de solidariedade, vamos dizer assim, entre os mundos, né, para que se evolua. Então, o mais evoluído manda coisas para o menos evoluído. Então, nós, enquanto encarnados, somos o menos evoluído. Então, só ratificando, né, o que tu diz, Emerson, aquele que descobriu as coisas aqui, ele já veio predisposto a isso, porque ele traz de um conhecimento prévio, não dessa encarnação, né, mas de outras. Né? Sandro, talvez importante nesse aspecto do traz do mais evoluído para o menos evoluído, é as pessoas entenderem que o Sandro não está dizendo que nós, quando estamos no plano espiritual, somos mais evoluídos do que agora, porque nós somos os mesmos. O que acontece e que é fantástico é que quando nós estamos sem o corpo físico nos atrapalhando, as percepções desses espíritos mais evoluídos que estão lá nos instruindo, nos auxiliando, elas são muito mais claras. E aí nós viemos para cá e a cópia é imperfeita, porque lá nós vemos como as coisas acontecem, como as coisas são, mas aqui, ainda carregando o peso do corpo, que interfere de uma maneira absurda nas nossas decisões, porque envolve os prazeres, envolve as necessidades físicas, nós nos atrapalhamos tudo e é aí que imprime, não numa impressora a laser, né? Não imprime no mimeógrafo. Sai meio borrado aquilo, porque lá, envolvido por uma atmosfera mais clara, de mais perfeição pela percepção e não pela soma das individualidades nossas, que continuam sendo imperfeitas aqui, mas a gente tem essa percepção. Então, quando nós falamos em programação reencarnatória, em outras oportunidades, e vamos falar no estudo dessa obra ainda, nós falamos do projeto que nós pretendemos fazer na Terra. E quando nós estamos aqui, é muito difícil colocar em prática esse projeto como nós imaginamos,
porque lá não tínhamos o corpo nos interferindo e acreditávamos muito mais no nosso potencial. Então, esse de vai e vem, volta para não é nem vai e vem, né? É vem para cá e volta para casa. Quando voltamos para casa, essa percepção que o Sandro traz, muito mais ampla e mais evoluída em função do contexto, e quando estamos aqui, muito mais atrapalhada. Mais ou menos isso, né, Sandro? Isso aí. Quando a gente traz, né, mano, a questão da matéria, já entrando nesse segundo item do capítulo aqui, essa matéria que nos é necessária, ela existe de toda a eternidade como Deus, ou ela foi criada em um certo momento? Nós vamos ter aqui uma questão que no começo parece um pouco confusa, né? Vai demandar uma concentraçãozinha a mais. Aqueles que não tiveram, talvez, não participaram conosco dos outros estudos, vão se sentir prejudicados agora, mas fica o convite para que retornem e possam entender. A resposta dos espíritos eu vou trazer aqui na íntegra, nós já vamos aprofundar essa questão. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. Então, falar da matéria, como separar esses assuntos é meio complicado, né? Falar da matéria e falar de Deus e saber quem veio primeiro. Não, volta nas questões que nós falamos antes. Vai faltar sentido, vai faltar uma base, vai faltar um entendimento para que nós possamos completar essa matéria. Mas aí, do que matéria é essa? E a questão 22 vem trazer uma definição, né? Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições, porque aí nós estamos entendendo de que matéria estamos falando. Nós estamos acostumados a chamar de matéria aquilo que nós tocamos, aquilo que nós sentimos o cheiro, o gosto, aquilo que o nosso sentido percebe, né? E aí a resposta dos espíritos, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. E aí tem uma questão complementar dentro da questão. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Veja bem, ele está dizendo que tem matéria que nós não percebemos. Não percebemos com os sentidos. Mas não é porque eu não percebo que não existe. Porque quando nos falta um sentido, se me falta a visão, por exemplo, que é uma realidade de muitos irmãos, não é porque eu não vejo que as coisas não existem. Se me falta o olfato, quem passou pelo Covid aí, a maioria teve uma experiência, né? De perder o olfato e o paladar, por exemplo. Mas não é porque eu não sentia que não existia gosto nas coisas. Por quê? Porque eu lembrava do gosto. Mas e se eu não lembrasse? E se eu nunca tivesse sentido? Eu poderia afirmar que não existia. Então, diga. Nós podemos usar aí para analisar isso, né, para trazer mais para perto o conceito da fé. Né, porque quase todas as dúvidas antropológicas, né, tipo, quando é que começou de onde nós viemos, essa pergunta antropológica e filosófica, ela tem conexão com a matéria, com aquilo que os sentidos percebem. E é aí que vem o segredo da nossa sublimação, vamos por assim. De nós não precisarmos desses conceitos. Esse capítulo aqui fala muito disso, da necessidade que nós temos de conceituar as coisas, de dar nome para as coisas, porque senão nós não entendemos. E a fé é uma característica de antítese a isso, ou seja, a fé é você não só acreditar. Né? O Haroldo Dutra Dias diz que a fé é você confiar. E no momento em que você confia, você entende que aquilo existe, mesmo que os teus sentidos não percebam. Né? Então, eu acho que esse conceito da fé fica bem colocado aqui, porque
É isso que a fé exige de nós, que nós confiemos, né? E que toda essa discussão de que já tinha matéria quando surgiu Deus, né? Se Deus é infinito, não poderia ter algo antes dele, né? E aí, quando diz ali que Deus está inativo, é como se dissesse para nós, não se preocupem com esses detalhes, porque tudo foi feito por Deus e no seu tempo. Não há erro, não há... A tua dúvida é uma dúvida teoricamente não justificável, uma vez sendo atribuída a Deus. É legal, assim, é interessantíssima, acho, essa reflexão sobre a fé, né? E eu fiquei pensando, enquanto tu falava isso, sobre confiar, saber que existe, né? Eu pensando nos espíritas e no que as pessoas pensam às vezes, porque alguns pensam que a maioria dos espíritas são médiuns, que vê espírito, que tem a percepção, que acredita naquilo porque vê, e desconhece que não, que a grande maioria não é médium, então está estudando sobre a comunicação, está entendendo como é que funciona, pode explicar a dinâmica para um médium que não conhece, mas não necessariamente vive aquela experiência. Mas pelo conjunto lógico, pelas explicações coerentes, pela fé raciocinada, ele sabe que existe. Eu acho que está bem ligado, né, Sandro? Quando tu começou a falar sobre essa fé, eu comecei a pensar nisso, né? Está muito ligado a isso, porque nós estamos aqui falando sobre isso, falando sobre essa dinâmica e não temos a percepção do Espírito aqui nos acompanhando, e não é por isso que nós não acreditamos que existe. É interessante experimentar. E aí sim, né, das mil e tantas questões, a gente falava que muitas destas perguntas nós já nos fizemos, ou sejam questões que estão no livro dos Espíritos e são o objeto das perturbações da nossa vida. E nós encontraremos a resposta, mas nós vamos encontrar muitas questões que nós nunca pensamos em fazer. E aí isso vai coçar a cabeça e vai dizer assim, mas eu não tinha pensado nisso, eu nunca tinha me ocorrido. Então, Kardec, os espíritos vêm para responder questões que nos perturbam, mas vêm também para trazer questões e nos tirar de uma zona de conforto para que a gente comece a entender e atribuir situações que nós não conseguimos atribuir antes, porque nunca tínhamos pensado sobre aquilo. E dando sequência, então, ao que nós estamos falando de espírito e matéria, e ali na questão 22A, depois da resposta, ainda Kardec diz, o comentário de Kardec, deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. E agora eu pergunto para qualquer um de vocês aí, qual é a natureza íntima do espírito, se ele é o princípio inteligente do universo? Mais uma vez, questão de conceitos, né? O que é o espírito? Então, ele disse aqui que os espíritos dizem que com a nossa linguagem é difícil de caracterizar o que é o espírito, né? Porque, como nós não vemos, como o Emerson falou antes dos sentidos, alguns julgam que não exista, principalmente os materialistas, né? Lembro quando nós lá atrás conceituamos espiritualismo, que era tudo aquilo que não era material, alguns não acreditam nisso, né? Então fica difícil de você conceituar de maneira unânime o que seria o espírito, porque a gente não enxerga ele. Aí, então seria um sinônimo de inteligência, aí, que é a questão 24, os espíritos nos dizem que a inteligência é um atributo do espírito. Mas como nós não temos a capacidade de dividi-los em função do nosso nível de sentidos, então julga-se que o espírito e a inteligência, então, poderiam ser a mesma coisa. Mas, mais uma vez, né, por falta de nós conseguirmos conceituar as coisas, né, de forma que a gente pudesse vê-las, né. Aqui nós temos uma questão que talvez seja importante compartilhar com aqueles que nos acompanham, principalmente aqueles que chegam pela primeira vez. Quando o Santo Aju trouxe a definição de espírito, a questão 23, que é o princípio inteligente do universo, e o Sandro trouxe essas características,
de maneira muito clara, né, que é sobre a inteligente ou não, ou ser a inteligência ou não. Que Kardec fala aqui do princípio inteligente do universo, que está escrito no Livro dos Espíritos com espírito com E minúsculo. Por quê? Porque a gente está acostumado, habituado a estar falando aqui toda a roda de conversa, nos estudos e palestras, em espírito nós espíritos encarnados, espíritos daqueles que já viveram e estão desencarnados. E no texto é claro aqui porque é espírito com letra maiúscula quando nós estamos falando da individualização. Espírito, o espírito de alguém que já viveu na Terra. Quando nós falamos do princípio inteligente do universo, é espírito com letra minúscula. Então, esse espírito, princípio inteligente do universo, não é uma pessoa, não é um ser individual, mas é algo que anima e que dá vitalidade, e nós já vamos ver na sequência também a matéria. Então, assim, parece um pouco confuso, mais confuso para aqueles que não introduziram essa reflexão. Mas mais adiante no Livro dos Espíritos, Kardec ainda vai ser mais claro sobre isso. Então, nós falamos espíritos aqui com dois significados. Nós, espíritos, individualidades, e espírito, princípio inteligente, que não está falando especificamente de uma individualidade. É só que eu queria lembrar aí, porque às vezes a conversa flui de maneira tão natural aqui, porque a gente está estudando sempre o Espiritismo com aqueles que estudam conosco, e em algum momento a gente pode confundir os nossos colegas aqui. E a melhor ferramenta para nós não confundir os nossos colegas que acompanham aqui é convidá-los para participar conosco dos estudos aos domingos, né? Porque aí sim dá para ser mais objetivo em tirar as dúvidas e conversar. Sempre colocando um merchanzinho junto aqui do nosso grupo de estudo. E realmente, às vezes, até a gente pede né, desculpa para os irmãos, porque às vezes a gente, como disse o Emerson, a gente acha que está naquele mesmo grupo que já vem há tempo estudando, então a gente às vezes coloca as coisas e precisa realmente dar mais essa aprofundada. Porque na questão 25, os espíritos vão dizer que ambos, tanto o espírito quanto matéria, são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Então, a matéria, ela precisa do espírito para ser, como dizia ali, o princípio inteligente precisa se unir à matéria para dar sentido. E lá na questão 27, Kardec pergunta, haveria assim, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Mesmo sendo distintos, são esses dois. Sim, e nas questões anteriores fica bem clara da dependência de um pelo outro para que ambos se manifestem, na condição em que nós estamos aqui, né? Depois nós vamos falar para frente sobre a ponderabilidade também da matéria, né? Que vai ver que tem coisas que são daqui, né? Que se desenvolvem nesse nosso mundo aqui. Aí, nessa questão 27, fala desses dois elementos, né? Que é o espírito e a matéria, mas fala da trindade universal. Uma trindade são 3 elementos. Então, o que seria o terceiro elemento que coordena essa interatividade entre o espírito e a matéria? É Deus. Certo? É esse que que coordena essa junção e essa harmonia entre esses 3 itens. Nós temos, né, vamos tentando sempre clarear as coisas, então. Nós temos a matéria que tem um princípio inteligente acompanhando essa matéria, e nós percebemos no mundo as coisas se movimentando, as plantas, os animais, enfim, uma natureza dinâmica que é animada por um princípio inteligente. Que aí nós podemos atribuir esse espírito com letra minúscula a tudo isso. E nós temos, como o Sandro disse, Deus coordenando tudo isso. E ainda na 27 ele vai dizer sobre o fluido cósmico universal, né? Sobre aquilo onde nós estamos mergulhados. Então eu percebo as coisas, eu consigo perceber essa matéria, esse espírito com letra minúscula, que é essa dinâmica vital, inteligente. Eu consigo perceber os espíritos com letra maiúscula, os encarnados ao meu redor, junto comigo.
e tudo isso está mergulhado em algo maior. Então, essa atmosfera que nos cobre, ela também é de uma matéria, é de um fluido que muitas vezes nós não percebemos, mas não é porque não percebemos que ele não existe, né? Ela é o que mantém como é que eu vou dizer assim, é o que mantém as coisas no seu lugar, né? Se não houvesse esse fluido universal, a matéria estaria em constante divisão, né? É como se fosse uma roupa, né? Vamos dizer assim, uma roupa que vestisse o seu manequim, né? Esse fluido universal, que é o que nos envolve, é os espaços, né? Vamos dizer assim, é os espaços entre as estruturas de espírito e matéria, né? Isso aí. Obrigado, Emerson. Obrigado, Sandro. Assim, isso que vocês trouxeram clareou bastante, muito, muito didático. Então, esse fluido cósmico universal, nós poderíamos chamar ele de eletricidade? Aí os espíritos vão responder, né? Da seguinte forma: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Essa roupa que o Sandro disse, isso que preenche os espaços, e a percepção que nós vamos ter dele se apresenta das formas mais diversas. Então, mesmo falando de algo invisível, aqui está dizendo que é perceptível. Se eu estiver atento, eu vou perceber essas modificações. Mas está dizendo que é a forma com que eu consigo perceber naquele momento, e não necessariamente que esteja engessado como aquilo permanentemente, já que isso é dinâmico. Emerson, deixa eu fazer um exemplo aqui didático, vamos ver se procede, vocês me ajudam. Eu falei antes que isso é como se fosse a roupa, né? Então vamos pegar um tecido, vamos pegar jeans, né? Nós vamos fazer uma calça com esse jeans e nós vamos fazer um blazer com esse jeans. São elementos diferentes, para funções diferentes, a calça e o blazer, mas são todos jeans. É isso aí. Eu acho que é bem didático, né? A percepção vai mudar de acordo com a maneira com que está exposto, né? Isso. Eu acho que é válido, é exatamente isso. Sobre nós dar definições, né? Aqui nós estamos no campo nem das definições, no campo das analogias para facilitar, que é o que sempre tem comprovado o tamanho da nossa limitação, né? Porque não é que nós estamos considerando aqui que quem nos assiste precisa de tanto exemplo, é que nós passamos os dias tentando fazer relação com aquilo que nós conhecemos para poder conviver com a informação. Então, e quem provou que nós precisamos disso foi Jesus, né? Porque ele precisava fazer mais ainda. Numa outra época da nossa vida, nós precisávamos de uma história muito mais simples para poder compreender. Mas a questão 28, que acho que a Ju que vai trazer para nós aí, a resposta ela já resolve um monte, né? Daí ele dá um parte quieto aí e esclarece que nós costumamos nos atrapalhar bastante, né? Então, a questão 28. Já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? O que os espíritos nos trazem? Que as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vós entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. E Kardec ainda traz no comentário que é um fato patente que domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria.
A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato. Quer a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito. Quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos. Elas se nos revelam distintas, razão por que as admitimos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos especiais. E essa inteligência suprema chamamos Deus. Mais o conceito de Deus, né? Para ajudar lá no capítulo anterior. E legal isso aqui quando ele fala, né? Por exemplo, existem matéria que não é inteligente, por exemplo, uma pedra é matéria e não é inteligente. E vimos um princípio inteligente independente da matéria, que é a manifestação espiritual, né? A própria mediunidade, né? E são coisas que são feitas, né? Que são feitas do mesmo elemento primário, que vai ser na sequência. É isso que é legal, a sequência que vai mostrar que aquilo que nós julgamos ser matéria, aquilo que nós acreditamos que não seja, na verdade está tudo originário daquilo que é primário. Só que daí na sequência vai mostrar que nós não temos noção nem do que é o primário. Aquilo que nós julgamos primário já são moléculas aglomeradas, né? Que fala na sequência aí. Eu acho que é bem legal a sequência para entender essa diversidade de interpretações. E Kardec vem aí com essas explicações que são claríssimas, né? E a gente compreende o que ele está dizendo. Mas os espíritos dizem na resposta, antes dos comentários, é o seguinte: o importante é que tu entenda. Se tu entendeu, pode chamar do que tu quiser. Né? Não fiquem discutindo aí se é o nome da rua. Você sabe por onde é que vai? Então tá bom, vai lá, né? Porque isso aqui é legal, essa objetividade, porque quantas vezes nós investimos tempo, né? Ou desperdiçamos tempo em questões que não levam a lugar nenhum, em dizer se é preto, se é branco, se é grande, se é pequeno, né? Depende de quem está olhando, mas tu entendeu como é que funciona essa dinâmica? É o que ele está dizendo, entendeu? Entendi. Então chama do que tu quiser, porque tradicionalmente vocês têm uma dificuldade enorme em dar nome para as coisas e em concordar com as coisas. Então, olha só como nós estamos aqui sendo liberados para tentar usar das nossas limitadas analogias para compartilhar informação. Porque se alguém entendeu, fechou. Não interessa se vai chamar de o que preenche o espaço, o jeans, ou enfim, entendeu? Entendi. Então, tamo junto. Show de bola. Já da questão 29 em diante, a gente vai ver, então, as propriedades da matéria. E a questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Traz para nós a resposta, Sandro. Pode ser, o Mano foi feliz no domingo lá sobre a questão do peso, mas vamos dividindo, né? Vamos dividindo. Ela é um atributo especial da matéria, daí diz a matéria como nós entendemos, né? Aquela que os nossos sentidos percebem, sim, né? Mas não da matéria considerada, por exemplo, como fluido universal. Aí, essa ponderabilidade é a capacidade de ser pesada, de ter o efeito da gravidade, né? É isso que ele quer dizer aqui, né? E nós falávamos também no domingo, o Emerson falou, que uma vez conseguiram medir um corpo em que o espírito havia desencarnado, né? E que o espírito teria, naquela condição, pesado 23 gramas, né, Emerson? É claro, a gente aqui nós não queremos nem tão importantes os valores, né, Sandro? O mais importante de que um experimento que, pesando as pessoas no desencarne, mudava o peso. Então, peraí, então aqui um espírito está indo embora. Alguma coisa está indo embora e mudou o peso daquele que nós conhecemos como peso, a forma que nós conhecemos de pesar, está indo embora alguma coisa que eu não conheço aqui. E é claro que nós sabemos que se o que pudesse ser matéria fosse o perispírito. Nós vamos estudar também sobre o
perispírito, né? Porque o perispírito é o que une o espírito ao corpo, e os espíritos dizem que para nós é invisível, mas que para eles é grosseiro. E o nosso aqui mais grosseiro ainda, né? Então, veja, depois de todas essas respostas, Kardec ainda arrisca. Eu digo arrisca porque ele podia ter tomado aqui um puxão de orelha, né? Perguntar se dá para pesar. Mas nós estamos falando de um monte de coisa que não dá para pesar. Você coloca os fios aí de eletricidade, cabo de energia, e pesa eles com energia e sem energia, o peso é o mesmo. E agora, por isso a energia deixa de estar ali. Você pegar uma balancinha comum aí, pesar uma bateria com carga e sem carga, o peso talvez seja o mesmo, mas será que a carga não está ali? Talvez nem seja o mesmo. Eu estou falando aqui, vamos falar que se a balança for ruim, pelo menos o peso é o mesmo, né? Então, assim, não é assim que nós vamos definir matéria, dizendo aquilo que nós podemos pesar ou que nós não podemos pesar. Porque o que nós conhecemos como peso e as formas com que nós temos para avaliar isso são aquelas que envolvem os nossos sentidos, as nossas percepções. E aí é reduzir isso a muito pouco, né? Kardec fala nesse comentário que, por exemplo, a gravidade, que é um dos elementos que interfere no peso, né? Ou na ponderabilidade, ela é característica em cada mundo, ela tem características diferentes. E quando nós falamos de espírito minúsculo, nós estamos falando de coisas muito mais abrangentes, muito além daquilo que permeia o nosso ambiente, o nosso planeta. E quando se fala de propriedade desse espírito, por exemplo, né? Não da matéria, mas do espírito, é muito mais amplo do que isso que a gente vê. Então muda a referência também. Então talvez aquilo que é ponderável aqui numa condição de gravidade menor não seria. Então, mais uma vez, é algo que não é importante, né, é questão de forma e não de fundo, como nós falamos lá para trás. Né? Então, a matéria é formada de um só ou vários elementos? De um só, o elemento primitivo. Mas esses elementos, eles sofrem transformações da matéria primitiva. Então, essas modificações que a gente observa, é isso? Hoje, quando eu relia essa parte aqui, estudava para a nossa conversa, eu comecei a associar com o meu trabalho, né? Porque ela vem com essa questão de ser formada de um só ou de muitos elementos, e depois, na sequência da 31, diz de onde se originam as diversas propriedades da matéria, e ele diz que são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. E por que eu disse do meu trabalho? Porque o aço, quando nós vamos manipular, ou nós vamos estabelecer, por exemplo, uma condição, um tratamento térmico, que a gente quer mudar a propriedade dele, e para quem não sabe, vou tentar falar de uma forma resumida, eu aqueço o aço a determinada temperatura, quando ele possui uma determinada quantidade de carbono, e eu resfrio ele rapidamente na água, e ele, de um aço maleável, passa a ser um aço quebradiço. De um aço que eu tinha uma determinada resistência, ele passa a ser, muitas vezes, se eu bater, pode quebrar o aço, ficar frágil. Por quê? Porque eu mudei a forma com que as moléculas estão organizadas. É o mesmo aço? É o mesmo aço. Ele pesa a mesma coisa na balança, ele pesa a mesma coisa, mas ele tem outra característica. Eu deixei de ter algo maleável que eu poderia fazer um arame para me amarrar alguma coisa e passei a ter algo duro a ponto de eu fazer um objeto cortante. Então, veja bem, é a mesma coisa. Só que está organizado diferente. Por que as tábuas da madeira são cortadas numa posição? Porque elas não quebram naquela posição. Se eu cortar as fatias, eu consigo quebrar fácil. Por quê? Não é a mesma madeira? Mas a organização é outra. Então, assim é contando. Nós poderíamos trazer infinitos exemplos aqui de modificações que nós fizemos em objetos, em metais, em uma infinidade de coisas, que mudando a organização dessas moléculas, nós temos uma característica diferente, né? Então, tudo é de um princípio, mas a organização disso modifica as coisas. E nós podemos ir mais longe ainda, nós podemos ficar mais utópicos ainda, né? Mais loucos, como nós falamos lá atrás, que o Espiritismo faz alguns loucos também, né? Considerando que nós, eu, você, quem está nos ouvindo, somos feitos dos mesmos elementos que fez esse aço que o Emerson
aqueceu aí e mudou a liga do aço lá, pela reorganização dos carbonos. O que quer dizer isso? Todos nós somos feitos de matéria primitivas que vão se rearranjando, se reorganizando e criando as estruturas e os tecidos especializados, vamos falar em corpo humano, por exemplo, né? Ou vegetal, cria-se tecidos pela reorganização dos mesmos elementos. Então, quando diz que a gente volta ao pó, que tu falaste do humus lá no domingo, eu acho que eu vou deixar para que você fale também sobre isso, é justamente isso. A origem de tudo o que existe é desse elemento primário. E o interessante é que quando eu falei lá atrás que nós não temos noção do que é o elemento primário, porque muitos de nós podem achar que o elemento primário é a tabela periódica, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, carbono. Não, eles também já são elementos complexos, da união de elementos primários. Né? E isso, a nossa percepção também não sabe aonde que começa esse elemento primário. Certo? Porque aquilo que nós consideramos primário já não é mais primário. O fermento, a essência de tudo isso é anterior ainda a isso. Isso que o Sandro traz, né, da nossa origem orgânica, e aí o humilde é aquele que sabe do que ele é feito, né, aquele que diz, o Cortella tem boas reflexões sobre isso, né, sabe com quem você está falando? Estou falando com um monte de terra organizado nesse momento de uma maneira diferente. Por quê? Porque quando vai lá e o corpo apodrecer na terra, ele vai se misturar e depois de um tempo ninguém vai poder dizer se o que tinha ali era um corpo de um homem, era uma árvore, Não tem como, porque a afinidade que nós temos com os componentes do universo. Então, o meu espírito é uma essência diferenciada, é o que tem valor, é o que continua, mas o meu corpo é matéria orgânica organizada de uma determinada maneira e depois ele vai voltar a se misturar nesse mundo com os outros componentes. E o humilde é o que sabe disso, por isso a origem da palavra humildade em humus que é terra. Por isso das reflexões lá do Código do Monte, fazendo propaganda aqui para a obra do Sérgio Lopes, de a gente começar a escalada da montanha pela humildade, né? Quando Jesus traz o Sermão do Monte. Por quê? Porque é saber de onde é que eu venho, é saber da minha origem física. E aí, convivendo com esta realidade, eu vou entendendo que é impossível que eu queira achar que eu sou resumido, o meu ser, a minha individualidade, esteja resumida a um pota de terra. Eu sou mais do que isso. Bom, mas se eu sou mais do que isso, então quer dizer que quando este corpo ficar aí e apodrecer, eu continuo. A minha individualidade, a minha consciência, a minha existência, e não continuo dormindo, esperando um momento utópico para mim retornar à consciência. Eu continuo imediatamente na minha individualidade, desenvolvendo meus trabalhos na espiritualidade e continuando a minha evolução, até o momento de poder voltar de novo para cá, de posse de uma organização orgânica, que nós vamos chamar de corpo novamente, e que vai servir de ferramenta para a minha evolução. E esse tipo de transformação dos elementos é o que justifica, por exemplo, aquilo que julga-se serem os milagres de Jesus, por exemplo. Aqui na sequência do estudo, depois as pessoas que estão nos ouvindo podem estudar com mais propriedade, né? Mas aqui diz que por efeito magnético, esse efeito magnético pode ser uma daquelas circunstâncias faladas lá atrás que pode reorganizar os elementos. Né? Então, e eles citam um exemplo, por exemplo, da água oxigenada, H2O2. É a mesma água com uma molécula a mais de oxigênio. Algo que é puro, que limpa, se transforma em algo que corrói. Apenas com a transformação de uma molécula a mais de oxigênio. Né? Então, e esse tipo de transformação, por efeito magnético, pode ser feito. E é isso que lá o livro A Gênese explica, que todos os acontecimentos feitos por Jesus não eram milagres, eram todos explicados, e a origem da explicação está nesse aqui, no elemento da matéria primária. Ele vai seguir ali até a questão 34, né, que eu acho que podemos deixar até o povo curioso para ler em casa, né, Ju? Falando sobre a molécula, sobre a forma, enfim, e é bem interessante esse estudo para aqueles que têm interesse em aprofundar. O Espiritismo é muito rico nessa questão de nos fazer entender aí a origem e a organização das coisas, né? E mais uma vez, então, fica o convite
para que nós, como aprendizes, possamos estar buscando, né, como o Sandro deu a referência ali do livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita, que nos traz mais detalhado ainda essas questões. E quando o Emerson trazia do humus, da humildade, a gente também percebe que para nós nos mostrarmos humildes e queremos ser aprendizes de tudo isso, nós também já temos que domar em nós o orgulho, o egoísmo que nos faz achar que já sabemos de tudo, que não precisamos buscar isso, né? Então é mais fácil para mim, então tá, se é assim, sim, mas e eu raciocinar em cima disso, eu buscar as explicações que me façam entender, me façam raciocinar sobre coisas ponderáveis, que me esclareçam realmente. E o estudo é um convite que fica para que nós juntos, como aprendizes humildes, de sabermos que ainda nada sabemos, buscarmos juntos orientações e esclarecimentos. Já então, né, nós encaminhando para o final desse capítulo, tem 2 questões ainda, a 35 e a 36, que eu peço auxílio para os irmãos, que a 35 diz que o espaço universal, ele é infinito ou ele é limitado? Ele é infinito. Ele é infinito como é toda a criação, né? E os espíritos nos dizem que nós supomos ele limitado, porque por aquela ideia de querer saber onde é que começa, onde é que termina, né? E sempre com aquela característica de querer trazer a nossa capacidade de entendimento, limitada do jeito que é, né? E aí eles falam do vazio absoluto, porque se houvesse um fim, existiria um vazio nesse vazio, nesse fim. E os espíritos nos dizem que mesmo que nós chegássemos lá, identificássemos que era um vazio, ali teria alguma coisa, porque o nada não existe. Então volta um ciclo vicioso de dúvidas, vamos supor, em função da nossa limitação, né? Então o nada não existe. É a última frase da resposta deles. Eu adoro tomar puxão de orelha dos espíritos, né? Quando eu leio isso, é sempre para mim. Eu sempre entendo como que diz assim: não é na pequenina esfera que vos achais que podereis compreendê-lo. Por quê? Porque aí é aquela história que você está dizendo. Eu quero explicar tudo, compreender tudo, dizendo o início e no fim, mas eu não entendo nada. É muito pouco, eu investi muito pouco tempo. Eu quero sentar numa conversa rápida aqui e dizer onde é que começou e onde é que terminou. E eles dizem, viu, calma aí que tu precisa dar outros passinhos aí, porque tu tá agora preso num corpinho, num planetinha desse tamanho e quer falar sobre o infinito do universo que tu não sonha nem o que é, né? Essas coisas vão nos situando, dizendo assim, opa, peraí, eu acho que de repente tem razão. Sem contar que às vezes a gente quer, eu pelo menos, né, me serve, porque em algum momento eu quis, talvez, tratar de coisas muito complexas, e aí a gente acaba se distraindo e não tratando daquelas que são as mais importantes para a nossa encarnação, que são as questões morais, os envolvimentos do dia a dia, e aí a gente já vai deixar de criticar algumas pessoas que não estão preocupadas em saber o princípio e o fim do universo. E talvez elas estejam muito concentradas em resolver as questões diretas que as afetam, que é a melhoria moral, que é superar as nossas más tendências, que é executar a reforma íntima, que é desenvolver a solidariedade, a empatia, enfim, tudo aquilo que nos envolve. E nós não estamos aqui falando de dogma, dizendo que eu não posso penetrar naquilo. Não, você pode. Só que você pode com muito esforço e compreendendo que você está numa pequenina esfera. E que para poder explorar esses detalhes aí vai ter um pouquinho mais de paciência e vai envolver, talvez, e com certeza, mais do que uma encarnação, né? O senhor já falou um pouco da questão 36, né? Que é achar que o nada existe, o vácuo, que ele diz aqui, e aí vem falar que o vácuo, não há o vácuo, o que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Assim nós falávamos, que algumas vezes eu tenho a percepção através da energia, do magnetismo, e outras eu não tenho.
mas não é porque eu não percebo que não está ali e tudo está ocupado, né? É a história do será que tem energia elétrica na tomadinha ou será que não tem? Um diz que tem, outro diz que não tem. Se botar o dedo vai tomar o choque. Mas será que é isso que eu preciso? Eu preciso experimentar tudo? E se eu disser que não tem, vai deixar de ter? Né? Quando a igreja dizia que o mundo, que a Terra era plana, ela deixou de ser redonda? Não. Então veja bem, não é porque eu não vejo que não existe. Não é porque eu digo que não existe que não existe. E aí nós vamos desenvolvendo aquilo que a Ju dizia sobre a humildade, né? Sabendo. Ih, meu Deus, dá para nós fazer mais uma roda de conversa aqui só sobre o nosso querido Sócrates dizendo que era sábio porque sabia que não sabia, né? E também não nos angustiemos por não ter todas as respostas e por não entender, né? Então, que somos espíritos imortais a caminho, buscando, mas a nossa melhoria moral, espiritual, ela tem que estar à frente, né? Nas nossas disposições diárias, nas nossas, em domar as nossas más inclinações, em buscarmos efetuar a nossa reforma íntima. Claro, com o auxílio de todo esse subsídio fica mais fácil, mas que nos esforcemos cada dia mais. E reforçando novamente o convite ao nosso grupo de estudo, aos domingos, às 20 horas, pode estar procurando qualquer um de nós que será inserido no grupo e será muito bem-vindo. Então, nos encaminhando para o final do nosso estudo de hoje, peço que o Emerson possa deixar o seu boa noite, então, Emerson. Boa noite, meus amigos. Obrigado pela companhia, pela paciência. E a gente se estende algumas vezes aqui, mas é porque nós gostamos muito do assunto e a gente fica muito feliz em compartilhar e em conversar também. A Ju disse, não vamos nos angustiar. E eu vou dizer assim, não vamos tentar não. Mas se angustiou um pouquinho, vem estudar conosco. Porque daí nós vamos passar essa angústia junto, vamos ampliar as descobertas e as reflexões, compartilhando ideias e pensamentos, mas sempre alinhados com aquilo que o Espiritismo organizou para que nos auxiliasse nesta jornada. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Até a próxima. Sandro. Então, boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade. E realmente a gente se empolga, acaba às vezes se estendendo, né? Até porque o nosso treinamento é no estudo, que é maior do que isso, né? 1h30 o nosso estudo, então a gente expande. Mas, assim, ó, eu acho que o que ficou desse estudo de hoje é assim, ó, nos preocupemos na ação, no fazer, e não no querer conceituar. Eu acho que esses últimos encontros já vem trazendo isso desde a introdução do Livro dos Espíritos, né? E eu acho que se ele já coloca isso no início do Livro dos Espíritos, é para que a gente desmistifique isso, né? Para que a gente seja aquele vaso limpo, para que a informação flua entre nós. Então, que paremos com essa ideia truncada de querer conceituar tudo e querer trazer tudo aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Eu acho que a moral, assim, o fechamento desse estudo é isso. Que sejamos mais ação e menos conceito. Um beijo no coração de cada um abraço fraterno e até o próximo encontro. Boa noite, então, meus queridos. Gratos pela companhia de todos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação.
esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.